tenho pensado muito nisso, sabe? Conversado com algumas pessoas, porque uma hora ou outra isso vai passar pelo nosso pensamento. Como se preparar para o tempo de se aposentar? Como se desligar de uma rotina de trabalho depois de tantos anos? E não é só uma questão financeira que está envolvida, que está em jogo, mas o emocional, o mental também tem um peso significativo, né? Porque vem aquela sensação, será que eu não sou útil mais? Acabou? E aí eu convidei a Jaqueline Ferraz, uma psicóloga que veio de Brasília, né? Brasília. Veio de Brasília para conversar com a gente nesse feriado e ela é autora desse livro aqui, gente, olha, Educação para a Vida. E aqui ela traz uma série de propostas e reflexões justamente sobre esse momento da nossa vida. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço muito o convite e a pauta, que eu considero muito urgente e necessária. Exatamente, aí vem esse pensamento e às vezes ele vem quando estamos prestes a nos aposentar. Não se tem ali uma preparação, não é? Foi isso que você percebeu no seu material de pesquisa? Exatamente, há 14 anos eu trabalho como orientadora para aposentadoria, já tem um tempinho, né? E dentro desse percurso profissional que eu desenvolvo essas atividades, essas propostas de reflexão, é muito notório para mim que a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras não pensam sequer na hipótese de ter que se preparar para esse momento do curso de vida. Eles, na verdade, eles focam a atenção na questão administrativa e previdenciária, legal, normativa, e esquecem de aspectos que eu considero talvez os mais importantes, que são os psicossociais. Que essa questão assim, o que eu vou fazer depois? Porque é como se o trabalho fosse toda uma vida. Isso, inclusive é o relato deles. Eles dizem com muita frequência para mim nas atividades que eu desenvolvo, já que o trabalho é a minha vida, o trabalho é tudo para mim. Eu sou o trabalho. Então, essa fusão com o trabalho acaba dificultando esse desligamento, essa ruptura com aquela carreira vigente daquele momento. Gera um sofrimento intenso, inclusive as pesquisas evidenciam, Mônica, que há um índice altíssimo de adoecimento mental, especialmente depressão e transtornos ansiosos, né, naqueles contextos em que os trabalhadores não se prepararam para a aposentadoria. O não preparo, o não planejamento, o não levar a sério esse momento que não é apenas administrativo legal, mas é pessoal, da trajetória da pessoa, né, ao longo de todo o seu curso de vida, pode causar processos de adoecimento muito sérios. Depressão, transtornos ansiosos, dependências, né? químicas. Dependências químicas. Isso. E isso independentemente do gênero. Independentemente do gênero. Homens talvez tenham um pouco mais de dificuldade, no geral, porque o que acontece? As mulheres, elas, ao longo da vida, do ciclo vital, elas colocam mais à disposição da prevenção. Nós atuamos preventivamente na área da saúde, em todos os seus aspectos. Então, a gente não espera, né, doer demais, estar numa crise aguda para procurar ajuda. Tem algum sinal, algum sintoma ali, eu percebo e logo já vou procurar apoio. A gente também, as pesquisas mostram, a gente se integra mais a redes sociais de apoio. Na comunidade, se eu faço parte de alguma religião, da minha religião, amigas. Então, minha rede social de apoio, tanto material, instrumental, afetivo e social, eu tenho mais frequência nesse tipo de contato, de conexão. Então, eu formo mais vínculos socioafetivos. E também nós falamos muito mais sobre o que sentimos e o que pensamos. Porque essa cultura na qual a gente vive, a gente fala tanto do machismo, né, desse sistema patriarcal, é negativo tanto para as mulheres quanto para os homens, né? Então, se fala muito mais engole o choro para o homem do que para a mulher, por exemplo. Nossa, exatamente. Né? Eles precisam, né, chorar também. É visto como um sinal de fraqueza no contexto masculino e no nosso contexto, geralmente, não é. Então, essa nossa possibilidade de expandir, de interagir, de nomear o que a gente pensa, o que a gente sente e tomar também atitudes ali no dia a dia, aplicar tudo isso é muito maior. E aí, a Jaqueline, né, traz aqui neste livro, que eu já mostrei para você, depois eu continuo a trazer mais, ela traz algumas propostas aqui num dos capítulos, né? Ela vai convidando a gente para uma reflexão e depois ela traz algumas propostas. E aí, eu separei algumas, porque são mais de 100 reflexões e exercícios que você traz pra gente. Mas é algo muito tranquilo de fazer. Aí eu separei ao longo do programa alguns para a gente conversar com ela. Então, refletindo sobre esse momento, né? O que significa o trabalho para você? Porque às vezes a gente vai na toada, tem que pagar a conta, vai se especializando, preocupando com a família, mas a gente nunca para pensar o que o trabalho significa para mim.
pra gente. E aí você propõe, inclusive, escrever. Isso, escrever. Inclusive, podem escrever e mandar, né, não, Mônica? Pode, por podem favor. aproveitar. O que significa o trabalho para você? Escreva e manda pra gente. Exatamente. Vou servir o café. Então, a gente pensa muito no significado mais elementar do trabalho, que é a sustentabilidade pessoal e familiar. Colocar comida no prato, ter um teto sobre nossas cabeças. E muitas vezes a gente vai se dedicando àquele ofício sem pensar muito como ele impacta a minha saúde em geral. E o trabalho não é algo à margem, não é algo secundário, Mônica. Ele interfere diretamente no modo de sermos, de existirmos, de nos relacionarmos no mundo. Tanto é que quando a gente conhece alguém, quais são as primeiras perguntas, geralmente, que a gente faz? O que você faz? O que você faz? O que você trabalha? E os mais curiosos até perguntam quanto a gente ganha, né? Verdade, já teve disso. Já teve disso também. Então, o trabalho, ele influencia diretamente na construção da nossa identidade, do modo como a gente se apresenta ao mundo, né? Inclusive, alguns trabalhos são tão específicos que tem uniforme, né? Como o caso de segurança pública, por exemplo, em que essa fusão com o trabalho é ainda maior. Então, é importante que a gente pense como é a nossa relação com o trabalho, se ele é operador de saúde na minha vida, de experiência de alegria, de prazer, de satisfação, ou se ele está sendo operador, às vezes, de um sofrimento muito grande, se eu não tenho muita afinidade com o que eu faço, como é que o trabalho me afeta e como eu afeto o meu trabalho, porque é uma relação sempre o quê? De via de mão dupla. Exatamente. E é um exercício de autoconhecimento que ela propõe, porque não é fácil fazer isso e ler e reler. Vamos passar para o próximo, né, que eu quero trazer aqui, olha, o que significa o trabalho para você. Vamos para o próximo, pessoal, por favor, da outra proposta que ela traz para a gente, como descrever uma pessoa aposentada. Porque é interessante a gente ter isso como referência, não é? Já que o trabalho é tão importante, imagine então, eu que não desenvolvi um repertório ampliado de atividades ao longo da minha vida, estou fundida com o trabalho e de repente eu já preencho todos os pré-requisitos para solicitar minha aposentadoria, sou incentivada pelas minhas chefias, pelos meus colegas, pela sociedade. Aposenta logo que você já pode. Uma meio que pressão social que às vezes a gente vivencia institucional. E aí, imagina fazer uma ruptura sem planejamento. Né? No outro dia você já acorda já com dentro dessa categoria, chamada de aposentado. E a palavra, lá atrás, na origem dela, está vinculada a recolher-se ao seu aposento, ao ambiente privado, doméstico, como se aposentar-se fosse tornar uma pessoa inativa. Inclusive, alguns setores de trabalhadores aposentados se chama assim, setor de inativos. Eu já faço uma provocação aqui, por favor, vamos mudar esse nome. Isso, né, gente? Porque não tem nada a ver com os novos processos de desenvolvimento e envelhecimento humano. A gente está envelhecendo cada vez mais de maneira saudável, com participação familiar e social de modo mais amplo. Então, falar que nós nos tornamos inativos, na verdade, isso vai fazendo uma manutenção dos preconceitos relacionados à questão de aposentar. Por isso que eu peço que a pessoa descreva, né, como é que você acha que uma pessoa aposentada é. Inclusive, eu peço para jovens fazerem isso, né? E aí, no geral, são representações sociais muito negativas. É aquele que vai ficar parado, quieto, sem fazer nada, quietinho em casa, vestido de pijama, com pantufa, só vendo televisão. Cama, sofá, sofá, cama. Então, assim, e isso não corresponde à nossa realidade. Não corresponde. Eu quero até trazer para ela, trazer para a gente como é que está hoje, século XXI, junho de 2025. Mas eu quero passar para a próxima provocação, porque são várias, eu adorei isso, né? Pensem como seria estar aposentado ou aposentado, como seria, o que estaria fazendo. Eu achei esse exercício sensacional, Jaqueline. Você vai fazer uma projeção, né, de si mesmo. Como é que eu estarei lá na frente? Como é que eu me vejo já nessa condição de uma trabalhadora aposentada? Isso gera muitas provocações internas, gera medo, pode gerar angústia, pode elevar um pouquinho o nível de ansiedade, mas isso é esperado, porque é uma situação realmente diferente, que nos mobiliza internamente. É uma das fases mais importantes do nosso ciclo vital, do nosso curso de vida. E a gente precisa levar isso muito a sério. Como se preparar para o tempo de se aposentar. Hoje a gente está trazendo feriado para a gente pensar nisso e eu conto com a ajuda da Jaqueline Ferraz, que é psicóloga, escreveu este livro, Educação para a Vida. Vou trazer algumas dos nossos queridos aqui do Você. O Sérgio do Guarani, ele disse o seguinte, que ele está sofrendo uma certa depressão, porque ele fez 50 anos, está estabilizado financeiramente, a saúde está boa, que bacana, família criada. E ele trouxe de uma forma poética.
agora não sei para onde caminhar. Gostaria de uma dica. Então, é muito importante que a gente pense nesse planejamento para aposentadoria e mesmo já na condição de aposentado, sempre há tempo e sempre é tempo de repensar a própria vida e construir novos caminhos, direcionamentos, que a gente chama de projetos de vida. É importante, então, Sérgio, que você pare nesse momento, reflita sobre o que te faz bem, o que te traz alegria, o que te traz prazer. Escreva isso. É muito importante escrever, porque escrevendo, além de construir novos caminhos neurais no nosso cérebro, né, você também consegue visualizar melhor. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquela outra área, e a gente pode se surpreender, inclusive, com isso e começar a planejar. Então, eu vou por esse caminho, né? Vou fazer uma viagem, vou aprender, vou voltar a estudar, vou fazer uma graduação, uma pós-graduação, vou praticar trabalho voluntário. O trabalho voluntário é considerado hoje um fator protetivo para a nossa saúde mental. Olha de só. tão importante que é. Você conhece novas pessoas, amplia a sua rede social de apoio, você ocupa a sua agenda com atividades que vão lhe trazer a sensação de contribuição, né, cidadã, ética, social. Isso vai fortalecendo todos os seus recursos internos. Por exemplo, se ele gosta de cozinhar, não sei, Sérgio, depois você me conta aqui. Ele pode, por exemplo, de repente trabalhar esse segmento na vida dele, como se fosse um trabalho ali também, né? Uma renda, pode ser? Pode ser, inclusive, remunerado, com certeza, né? com certeza também. Ó, a Lúcia Mendes tem 62 anos, mora no Copacabana. Lúcia, um beijo. É militar da reserva, fez tudo para ter uma vida diferente e ativa depois dos filhos criados. Sabe o que eles estão fazendo? Pé na estrada. Estão viajando, então se prepararam, né? Se programaram. Isso que você propõe, né? Exatamente. Quanto antes, o mais precocemente possível, a gente atuar de maneira comprometida, intencional, consciente em relação à própria vida, melhor será a nossa velhice, melhor será o nosso pós-carreira, o nosso pós-aposentadoria. Por isso que eu já inicio ali o título Educação para a Vida, que a gente pode, a qualquer tempo, sim, desenvolver novos projetos. E o quanto antes, melhor. Nós deveríamos falar sobre autoconhecimento, educação emocional e projetos de vida já ali, ó, na primeira infância. Concordo plenamente com você. Eu quero trazer mais provocações do livro Educação para a Vida. Daqui a pouquinho eu mostro mais, da Jaqueline Ferraz. E essas reflexões, Sérgio, vai anotando aí, tá bom? Oi, Rodrigo? Ah, tá, entendi. Depois eu vou trazer aqui do meu tablet, tá? Mas além daquelas perguntas, o que mais você propõe que eu traga para esse exercício de preparação? Então, eu convoco as pessoas a repensarem a própria vida. Eu acredito que a gente tem que fazer esse convite diário para nós mesmos. Vamos pensar em que lugar eu me encontro hoje, aonde eu desejo chegar, quem eu quero que esteja comigo. O papel da rede social de apoio é fundamental para que a gente possa viver da maneira mais plenamente possível. Lembrando que viver plenamente não é se isentar das dores do mundo. É importante que a gente saiba disso. Como Guimarães Rosa falou, né? Se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu fizeram no de carne, sangra todo dia. Ah, isso é bonito demais. Então o sofrimento ele faz parte, mas o modo como a gente vai gerenciá-lo, identificá-lo, reconhecê-lo e acolhê-lo faz a diferença para a gente poder seguir adiante. Porque essa é a proposta do livro. Vamos seguir adiante, mesmo com os sofrimentos da vida, com as situações de crise, com as experiências desafiadoras, como eu posso fazer o melhor possível, né? Dentro das circunstâncias que eu tenho, como eu posso viver plenamente, de forma inteira, com as experiências difíceis, mas também com todas as belezas que essa vida traz pra gente. No livro ela propõe uma questão que eu achei muito interessante, que é você criar uma linha do tempo. O que significa isso? É você construir ali, olhar para a sua trajetória profissional, escrevendo também, desde que quando eu comecei, o que eu aprendi, o que foram os erros, quem me ajudou. Seria isso e também pode ajudar nessa preparação? Ajuda muito. Você pensar como é que foi a sua inserção no mercado de trabalho, como você se preparou para entrar no mercado de trabalho, o que você fez com o seu primeiro salário, qual o gostinho que teve o seu primeiro salário, o que significou para você, foi para você mesmo, foi para ajudar a família, né? Para que serviu esse primeiro salário? Né? Te gerou essa sensação de independência, de autonomia, de que eu estou me tornando uma pessoa já numa outra fase da vida, uma fase adulta, né? Como é que foi isso? E ao longo dessa trajetória profissional, o que me marcou? Quais experiências positivas, às vezes negativas, mas o que me marcou? O que eu aprendi com essas experiências? Isso é muito importante. E numa ordem cronológica, que eu faço essa proposição, né, que seja lá do início. Se eu me inseri no mercado de trabalho com 19 anos, 21 anos, começar dali. Quem nos inspirou? Por que eu segui essa determinada área?
foi o quê? Uma continuidade de um ofício que já é familiar ou não? Eu transgredi tudo, revolucionei essa questão profissional na minha família, me reinventei, fui para outra área completamente diferente. Nunca ninguém na minha família vivenciou esse ofício anteriormente. Por que eu busquei esse caminho? Deixa eu trazer mais pessoas Tá aqui. Olha, lembra que você faz uma pergunta no livro, que é o que significa o trabalho para mim? A Maria Martins, trabalho significa autoestima. A Eunice Juliana de Araguari, trabalho para mim é prazer, alegria e progresso. Para mim o trabalho é independência e saúde emocional. A Isabel do Jaraguá, e ela até descreve aqui uma pessoa aposentada. Vou ler aqui também. O trabalho para mim significa uma bênção. A Graça deu aulas na Universidade Federal de Uberlândia por 42 anos. É muito tempo. É muito tempo de dedicação, de empenho, de interação com o trabalho. Quantas pessoas ela não formou, né? Muitas. Participou das histórias de vida aí de inúmeras pessoas. Como a Sandra Souza, do bairro Planalto, é professora aposentada, mas continua trabalhando, o que não tem problema nenhum, mesmo nesse planejamento que eu faço, Jaqueline. Não tem problema. Na verdade, existem vários motivos que podem fazer com que o trabalhador já aposentado continue trabalhando. Um dos mais marcantes e presentes no nosso país é a necessidade de complementar a renda. Então, porque a gente vê uma realidade difícil. Hoje mesmo eu vi um senhorzinho vendendo picolé. Sim. Que eu sei que a aposentadoria dele não dá. E no nosso país, a maior parte dos aposentados, eles recebem um salário mínimo, 2 salários mínimos, né? E a gente considerando a complexidade que se tem hoje para custear a própria vida, pensando em cuidados com a saúde, outras práticas de autocuidado, o teto para morar, comida para comprar. E detalhe, no nosso país, muitos aposentados são chefes de família. Sim. Né? Eles são provedores de forma parcial ou integral da própria família. Muitas famílias contam, na verdade, com essa aposentadoria para poderem sobreviver. Então, é algo também que a gente tem que refletir bastante, porque políticas públicas devem ser efetivas e considerar essa realidade para que a gente possa ter mais casos, né, mais possibilidades, experiências de uma transição saudável para esse momento do custo de vida. Isso não é fator preocupante quando a gente fala de Brasil, dessa transição tão importante e desse apoio, porque a gente tem a nossa rede, né? Então, por exemplo, eu tenho a rede dos meus amigos, da minha família, dos meus colegas de trabalho, mas quando se trata de política pública, a gente não tem isso no Brasil, infelizmente, o que dificulta. Dificulta bastante, a gente precisa desenvolver cada vez mais, né? Que a legislação, ela precisa considerar a realidade social, econômica e política do nosso país, enxergar a maior parte da população, que é uma parte, na verdade, que sofre muito, né? Então, assim, imagine, pensar em saúde mental se eu não tenho comida no prato. Como eu vou praticar essa experiência, vivenciar isso, se eu não tenho acesso à educação, se eu não tenho acesso a serviços especializados em saúde? Estou identificando que eu estou ali com sintomas depressivos inicialmente, mas não tenho condições de buscar um apoio para poder realizar uma avaliação de fato adequada, né, por um especialista da área, para entender quais são os encaminhamentos possíveis. Então, a gente precisa investir em todas as áreas. E tem que cobrar isso. E tem que cobrar isso. Financeiramente, a gente tem ali, você falou dessa questão emocional, que a gente tem que se preparar, esse apoio que a gente tem que, né, procurar, esse orgulho do que a gente construiu. Isso. E aí vem essa questão financeira. Quando a gente fala da preparação para a aposentadoria e esse trabalho que você desenvolve, como é que eu começo a fazer isso diante dessa realidade caótica? Caótica. Desculpa o meu pessimismo. Não, mas é caótico, mas nem é pessimismo, é olhar de frente, de maneira transparente, as questões que a gente vive. É encarar mesmo, é olhar para como é que está a minha situação financeira atual. Porque às vezes a gente vai vivendo um dia após o outro, pagando os boletos, e a gente não reflete sobre isso. Então eu sempre convoco a todos nós pararmos, vamos olhar, vamos fazer planilha. Tem cursos gratuitos pela internet, inclusive, excelentes na área de educação financeira. Excelentes, que vão explicar para você que tipo de planilha que se afiniza mais com você, que você consegue preencher todo dia, manualmente, usando um aplicativo. Tem aplicativos também gratuitos. Você pode também procurar um profissional especializado nessa área para, né, pensar assim, será que eu estou gastando mais do que eu ganho? Será que eu estou gastando realmente naquilo que eu desejo? Ou eu estou refém dessa cultura do consumismo que a gente vive? Estou comprando só por comprar, para ter um prazer momentâneo, liberar dopamina no cérebro, né? Os hormônios ali do prazer. Só vai me sentir feliz 10 minutos porque eu comprei o sapato. Será que eu preciso mesmo desse sapato? Começar a passar pelos crivos. Que tipo de prejuízo eu estou tendo na minha vida porque eu não controlo os meus gastos?
que eu gostaria de fazer e não estou fazendo no momento, justamente por essa desorganização, que vai gerar um sofrimento psíquico intenso, porque muitos trabalhadores hoje são reféns do trabalho, poderiam se aposentar, têm até projetos, mas não podem porque estão super endividados. Super endividados, que é um grande problema do nosso país. É um grande problema. A turma participando, muito obrigada. Eu quero trazer a Isabel de Araguá, ela falou, como eu descreveria uma pessoa aposentada? Eu não sou aposentada, mas vejo em minha mãe a falta que faz o trabalho. Ela gostava de levantar cedo, esse negócio de ir e vir era maravilhoso porque ela caminhava muito. Hoje não faz mais isso, perdeu todo o jeito, agora com a idade ficou ainda pior. Como é que ela pode ajudar a mãe dela? Então, o trabalho, como eu falei, é algo muito sério, a gente não pode considerar algo secundário, né? Ele constitui, sim, como foi falado anteriormente, a nossa autoestima, a gente se sente valorizado naquilo que a gente contribui e propõe, né? E aí, de repente, se eu não tenho outros projetos de vida que acontecem paralelamente ao trabalho ao longo da vida, ou eu não me preparei antes para esse momento pós-carreira, vai haver um sofrimento muito intenso, porque o trabalho tira a gente da cama na segunda-feira. Tira. Né? Faz com que a gente se arrume, a gente compre roupa nova, a gente calça um sapato novo, a gente fazer uma maquiagem, né? e interagir com as pessoas. O trabalho também é um espaço de formação e estabelecimento de vínculos socioafetivos. Então, eu vejo muito sofrimento nas pessoas que eu atendo lá em Brasília, por exemplo, principalmente vinculados assim, vou deixar de ver a Mônica todo dia. E agora, como vai ser minha vida? O bom dia dela fazia diferença para mim, o boa tarde fazia diferença para mim. Muitos até falam que é uma morte social, mas isso se não houver planejamento. Porque, por exemplo, teve uma pessoa lá, uma querida que participou de um projeto comigo, ela fez a festinha a festa do Pretinho Básico, ela com as amigas do trabalho. Ela ia se aposentar, não queria se distanciar totalmente das amigas do trabalho, e aí elas instituíram e aplicam até hoje, tem 3 anos isso. Então, assim, todas vacinadas depois da pandemia se encontravam. Aí elas vão todas caracterizadas, elas têm customizar os copos, cada uma leva um prato diferente e se encontram regularmente. É um compromisso elas estarem juntas. E como é que ela pode fazer uma dica? Ela olhar assim, a mesma coisa para o Sérgio. O que nesse momento poderia trazer prazer para ela, considerando os limites no momento, sim, que podem existir e existem para todos nós ao longo de toda a vida, mas o que ela pode fazer hoje? O que ela gostaria de fazer hoje? Uma das dicas que eu dou é, onde será que precisam da sua ajuda? Trabalho voluntário. A Cora Coralina falava, né? Até bondade se aprende, né? Então a gente pode e deve inserir no nosso dia a dia essa contribuição. Estamos de volta nessa conversa com a Jaqueline Ferraz, que é psicóloga, sobre essa preparação para se aposentar. E eu acho que hoje, diante de toda essa reflexão, a gente está, né? Eu me coloco nisso também, porque todos nós vamos passar por isso. É um alívio. Né? Mas não é alívio para o marido de uma amiga nossa, que é policial militar, 30 anos de serviço, vai se aposentar em fevereiro do ano que vem, tem 2 faculdades, 2 pós, está fazendo terapia, porque a profissão deles não é fácil, né? E aí ele está pensando como é que vai ser essa vida depois de aposentar e mesmo com todo esse conhecimento está se sentindo perdido. O que ele poderia fazer e como ela pode ajudar? Então, nesse exato momento, ela pode ajudar fazendo perguntas para ele, inclusive as que a gente mencionou no início. Como você significa o trabalho na sua vida? Trabalhar na segurança pública para você. O que significa isso? O que significou ao longo da sua trajetória profissional? E agora, como você conseguirá continuar se sentindo útil? Porque é algo, né, de utilidade pública, é um serviço que todos nós precisamos, é básico, está na Constituição. Exatamente. Então, inclusive, ele usa o uniforme, como eu falei, né? É uma fusão muito forte com o trabalho. Por isso, mesmo diante de todos os estudos, ainda há um receio da parte dele em pensar na aposentadoria, se ver um pouco perdido, porque ele está fundido com o trabalho que ele desenvolve, porque exige dedicação exclusiva, integral. A natureza do trabalho dele já é uma natureza estressora, intensa, forte, adrenalina pura, né? Então, como é que ele vai lidar com tudo isso a partir de agora? Ele pode, inclusive, levar essa questão para o processo psicoterapêutico. Eu quero, a partir de hoje, depois do programa, eu escutei que planejar é importante nesse momento de pré-aposentadoria. O trabalho, para mim, significa o quê? Vamos pensar. E a esposa pode fazer as perguntas para ele no dia a dia e escutar. E ele pode fazer o que eu chamo de toró de parpite, que é o brainstorm, tempestade de ideias. De parpite? Toró de parpite? Gente, adorei isso. Que é o famoso brainstorm, né? Que é essa tempestade de ideias. Ele colocar no papel o que eu gostaria de fazer, não me apresentando mais ao mundo,
como um profissional da área de segurança pública. O Certo. que eu gosto? E ele começa a colocar sem julgamento, essa é a proposta. Por isso que é uma tempestade de ideias, é o que Não pensa vier à demais, cabeça. Não censura, Aham. não censura o que você está pensando, não julga o que você está pensando. Pode vir ali coisas que ele nunca imaginou na vida. Né? Eu tenho profissionais recentes lá que se descobriram que querem fazer bijuteria, querem trabalhar em artesanato, né? Querem viajar o mundo, e aí se prepararam para isso financeiramente. Quer escrever um livro. Quer escrever um livro, quer trabalhar em outras áreas de modo não remunerado. Onde que precisa da minha ajuda? É ali que eu quero estar. Vou passar o meu conhecimento da minha área, ou então vou começar uma nova carreira também, Mônica. Sim. Porque, né, o que eu trabalho, a gente vai se aposentar de uma determinada carreira. Mas a vida continua no pós-aposentadoria. E se eu tiver o desejo, a vontade, a intenção, né, e isso vai me fazer bem, feliz, me trazer qualidade de vida, bem-estar e saúde integral, eu posso me envolver com outra carreira se eu quiser. Porque velhice não é doença. E a ciência de desenvolvimento humano nos coloca, a gente pode se desenvolver, isso é fantástico, né? Eu fico sempre emocionada, até o último dia das nossas vidas. Até o nosso último respirar, a gente tem potência de vida, possibilidades de aprendizado, de desenvolvimento, de crescimento, de transformar os nossos pensamentos, mudar o gerenciamento das emoções de uma maneira mais positiva, que me traga bem-estar e saúde, e modificar o meu comportamento, porque não adianta ficar só na cabeça não, a gente tem que aplicar, é importante aplicar. Então começar a fazer isso, esse toró de parpite, ver o que ele gostaria de fazer, o que poderia trazer bem-estar para ele e testar. Fazer de nós mesmos um laboratório vivo. Porque, vamos pensar, se ele quer fazer, sei lá, trabalhar como voluntário em alguma determinada área, ele pode procurar um espaço no qual tem alguma atividade com a qual ele tenha realmente ali uma afinidade, um gosto, um prazer, e pratica durante 3 meses, por exemplo, aquela atividade, vê se ele gosta, se ele não gosta, se ele se encaixou, se ele não se encaixou. Pode ser que ele fale, realmente é isso que eu amo, é o que eu quero fazer. Ou não, eu quero partir para outra área, para outro segmento. Quero, enfim, vou dar aula, vou ser professora a partir de agora, né? Eu vou lecionar, vou prestar consultoria, vou fazer outra coisa diferente disso. Então a gente precisa também se colocar dentro dessa perspectiva. Somos laboratórios vivos o tempo todo e a gente pode se provocar, a gente pode se colocar em situações de testagem. Deixa eu ver se eu gosto, porque às vezes eu acredito que não gosto, mas está só na minha mente. Quando eu vou aplicar no dia a dia, eu falo, gente, isso me arrepia, isso é maravilhoso, me traz prazer. E a gente se surpreende muito conosco. Deixa eu trazer mais pessoas Tá bom. aqui que estão participando. A Débora de Santa Mônica disse que preparou Planejando o Futuro. Planejei minha volta à faculdade e início de uma outra carreira. Olha, o que você acabou de falar. Passei por ansiedade para a ruptura da carreira antiga, mas ainda tenho que esperar mais 5 anos. Já pensei em largar a profissão atual e me soltar de novo, esse tempo que não passa. Interessante isso, que ela tem uma questão de conquista, mas tem uma questão de peso ali também, né? De peso também. Especialmente para quem já tem perspectiva de futuro, projeto de vida, já tem algo, né, que quer se dedicar a isso, tem essa sensação. Eu escuto isso com muita frequência. Nossa, Jaque, o relógio parou de andar, parece. O tempo para mim está passando muito devagar, porque eu já quero me aposentar, eu quero fazer o máximo daquilo que eu estou querendo me propor no pós-aposentadoria. Mas o tempo não passa, faltam 3 anos, 2 anos. Tem gente que falta 6 meses, são 6 meses que eles dizem, nossa, passo de tartaruga que esse tempo está passando, porque já estão preparados. A Maria colocou, o trabalho para mim hoje, trabalho desde os 12 anos de idade, para mim é vida, é me sentir útil, me sentir contribuindo para a sociedade. Essa questão da utilidade, né? Eu posso ser útil nesse tempo que me será livre para fazer todo esse planejamento e para ter as horas ali, assim, de forma diferente. Na verdade, essa sensação nossa de que estamos contribuindo com algo que vai além do nosso próprio umbigo, né? É colocado pelas pesquisas como um dos pilares da longevidade saudável. Longevidade é quando a gente vive além da expectativa e bem, né? Dessa longevidade saudável com bem-estar. Então, a gente viver mais e melhor faz parte a gente se sentir útil. Está vinculado ao propósito de vida. O que eu considero como minha missão? De tudo que eu tenho na minha vida, as habilidades que eu desenvolvi, as competências, como é que eu posso contribuir com o mundo de forma a me sentir útil? Isso é muito importante. Olha, algumas pesquisas mostram que o bom humor faz com que a gente envelheça super bem, tá? Em primeiro lugar, em muitas pesquisas, e em segundo lugar, essa sensação de se colocar como alguém que está contribuindo, de que é útil. Eu falei da minha amiga que me inspira, né? Que está nesse processo de aposentadoria, que te dá uma segurança. Além, esse apoio, me inspirar em alguém tão próximo e conversar, trocar ideias, também é uma das suas propostas e pode deixar esse caminho mais suave.
com certeza absoluta, né? Conversar com alguém que está passando pela experiência ou que já passou. Procurem perto de vocês as pessoas que já se aposentaram, né? Além de provocar um momento, um cafezinho gostoso ali, uma quitanda mineira gostosa, um pão de queijo, pergunte como é que foi esse processo para essa pessoa. A gente tem muito a aprender quando a gente escuta efetivamente o outro, como é que foi a experiência dele. Inclusive, uma das atividades que eu desenvolvo lá, em Brasília, é mandar notícias do lado de lá, que é assim, a gente construiu uma televisãozinha mesmo, em que o aposentado, a gente convida servidores já aposentados, eles ficam lá atrás e vão contar como é que foi para eles e quais são as notícias do mundo de lá, para quem está se preparando nesse momento. Que é muito inteligente, estratégico, a gente aprender com as experiências do outro, sem precisar passar pelo mesmo sofrimento. A gente ganha tempo. Eu falar em tempo, eu queria mais tempo para conversar com a Jaqueline Ferraz, que é psicóloga, mas fica muito toda essa avalanche de dicas e de entendimento que ela trouxe. Jaqueline, muito obrigada. Eu que agradeço muito, imensamente. Deixa eu mostrar mais uma vez o livro aqui, Michel. Olha, Educação para a Vida, da Jaqueline Ferraz, viu? Depois eu vou passar direitinho para vocês, para que vocês possam adquirir esse livro. Esse aqui é meu, já vou rabiscá-lo, porque eu li, agora eu vou rabiscá-lo.